Povo, vamos seguir o nosso caminho da filosofia política. Hoje, tratando do Barão de Montesquieu. Nas últimas aulas, a gente tem visto a visão dos contratualistas, Hobbes, Locke e Rousseau, que têm alguma semelhança nas suas formulações, entendem a humanidade dividida entre um estado de natureza e um estado civil, onde o marco de transição de uma para outra é um contrato ou um pacto social, mas que tem ali várias diferenças para interpretar como são esse estado de natureza e o estado civil. Hoje a gente vai falar do Barão de Montesquieu, que é contemporâneo do Locke e do Rousseau. O Barão de Montesquieu não tinha esse nome. O nome dele é Charles-Louis de Secundé. Barão é um título de nobreza que acabava por administrar uma determinada região, a região de Montesquieu, na França. Ele era um filósofo francês, obviamente, mas que tem contribuições até hoje. A grande preocupação do Montesquieu era com o despotismo. Vamos entender um pouco o que é esse despotismo. Para ele, o despotismo é uma forma autoritária de governo, que suprime a liberdade das pessoas. E ele buscou, então, pensar um meio para que essa liberdade do cidadão fosse preservada. E aí que ele vai formular a teoria da separação dos três poderes. Bom, repare que, por mais que ele fosse um nobre, ele não relacionava necessariamente nobreza com autoritarismo, nobreza com despotismo. Então as suas formulações vão acabar gerando, entre outras coisas, as reivindicações liberais das monarquias europeias, Então as chamadas monarquias constitucionalistas, o despotismo esclarecido. Seguindo, como que é essa divisão dos poderes para Montesquieu? Quais são as características dessa formulação? Então, como a gente sabe, são três poderes e que eles têm autonomia entre eles. Além de autonomia, cada poder deve fiscalizar os demais. E eles são guiados e com funções determinadas pela Constituição, que é a carta magna dessas formulações para o Montesquieu. Os três poderes aparecem aí nessa imagem, Então, o executivo, o legislativo e o judiciário. Cada um deles tem algumas funções específicas. O executivo põe em prática o funcionamento do Estado a partir de um plano de governo. O legislativo deve elaborar, debater, fazer alterações nas leis, e o judiciário deve aplicar as leis em momentos de conflito. Bom, essa é uma maneira bem simplista de entender a divisão de poderes. Tem algo um pouquinho mais elaborado, mais detalhado, mostrando como esses poderes têm funções específicas, autonomia e também a necessidade de fiscalizar os demais. Então, no nosso Estado, na nossa República, assim como em tantas outras, aparece da seguinte forma: o presidente representa o poder executivo e tem vários cargos ali que estão contidos dentro desse poder. Além do presidente, os ministérios, secretarias, agências governamentais, e deve aplicar as leis, fazer a coisa funcionar. Em relação aos outros poderes, ele pode vetar leis do legislativo e ele indica juízes para a Suprema Corte, concedendo indultos, entre outras coisas. O legislativo, que é ali o verdinho, é representado no Congresso, e aí depende da instância, vai ter cargos específicos, Então, por exemplo, a nível federal vai ser os deputados federais e o Senado. A nível municipal são os vereadores, a nível estadual, o deputado estadual. E a grande responsabilidade, como a gente viu, é criar as leis. Eles podem votar o impeachment e derrubar vetos após uma votação com maioria, Então, mostrando essa autonomia e essa fiscalização sobre o poder executivo. Da mesma forma, em relação ao judiciário, ele pode analisar essas indicações de juízes que o presidente faz ao judiciário. O judiciário, por sua vez, que está ali no canto direito inferior,
Ele é representado pelas instâncias da Suprema Corte, dos tribunais regionais e dos juizados. E a grande responsabilidade é interpretar, mas também julgar, segundo as leis, em momentos de conflitos, como a gente falou. Ele pode declarar leis como inconstitucionais, ou seja, vetando algumas medidas que vêm do legislativo, assim como ele pode também declarar os atos presidenciais como inconstitucionais. Então, ele deve guardar a Constituição. No Brasil, essa divisão dos três poderes, ela aparece muito bem desenhada em Brasília, né? Então, como Brasília foi criada já depois de anos de república e dessa forma a gente consegue observar a Praça dos Três Poderes com construções bem diferentes que marcam aí cada um destes cargos, né? Então, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Judiciário são representados por símbolos e em espaços diferentes. Agora, está na hora da gente praticar um pouquinho esses conhecimentos que a gente acabou de ter contato.